Olá pessoal, estamos na oitava da Páscoa e é bastante conveniente que pensemos um pouco a respeito do que é dito nas missas nesses dias. Fala-se muito a respeito da alegria na ressurreição de Jesus Cristo. Bem, alegria normalmente nós temos quando conhecemos alguma coisa, na hora que a gente é informado a respeito de algo que desconhecíamos ou quando nós recordamos algo bom. Aí nós ficamos alegres. Mas sabemos que Jesus Cristo ressuscitou desde o catecismo. Como é que a gente vai ficar alegre com uma coisa que a gente já está bastante acostumado a saber, a considerar, a ter a sua viver a relevância na nossa vida? Não seria uma alegria um pouco artificial? Bem, nesse ponto de vista, sim. Do ponto de vista humano, lembrar-se de algo que você já sabe, naturalmente não trará alegria. Mas existem aspectos juntos à ressurreição que nós nos esquecemos. A vida normalmente é trazida por rotinas. 90% eu diria são rotinas, são coisas semelhantes, outros 10% de coisas diferentes. E com a rotina, nós acabamos nos deixando levar um pouco pela concentração daquilo que é necessário, não por aquilo que está por trás, que é o amor a Deus, a única coisa que vale a pena, pela qual vale a pena se viver. Nós acabamos vivendo para resolver os problemas, para alcançar as metas, para obter aquilo que nós precisamos, nós nos esforçamos, nós procuramos lembrar a Deus, recorrer a Deus, mas não chegamos a viver por amor a Deus. Nós temos fé, nós pedimos ajuda, nós renovamos a esperança, mas ainda há muito espaço que podemos preencher nesse dia a dia, em que nós preenchemos com a nossa autoconfiança, com a nossa própria determinação, o que não é ruim, obviamente, mas é incompleto. O homem sem Deus é incompleto. Não há nenhum homem que tenha obtido a satisfação pela sua própria existência, excluindo a Deus. Nesse ponto, Jean-Paul Sartre foi bastante sincero e, como filósofo da existência, concluiu que a vida é uma paixão inútil. Ele foi sincero. Mas Jesus Cristo existe, historicamente, e nós, pela fé, sabemos que Ele é Deus e que a mensagem trazida por Ele nos interessa, nos renova. Nós precisamos nos recordar de que, se morrermos nesse instante, iremos para o céu. Talvez passe um tempo no purgatório, é verdade. Não seria bom, mas melhor do que não ir. Nós vivemos como se não fôssemos morrer, nós nos aborrecemos como se aquilo fosse um karma da vida, não algo desejado por Deus para que nós vivêssemos naquele momento, daquela forma especial, o amor a Ele. Deus nos prova o tempo todo. Ele quer que nós demonstremos amor a Ele o tempo todo. E nós podemos fazer isso. Nós só precisamos de alguém que nos estimule, de alguém que nos lembre disto, que isso é possível e que isso está ao nosso alcance. Estar com Deus o tempo todo, pensar em Deus o tempo todo, ter a Deus os nossos objetivos. Essa é a verdadeira recordação da alegria da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Nós podemos ir para o céu. E o nosso céu nós construímos cada dia. Nós precisamos ter em mente que o que nós fazemos, tudo que nós fazemos, concorre para a nossa presença junto a Deus, no céu. Ou fazemos uma coisa de forma egoísta, ou fazemos por amor a Deus. Mas podemos fazer por amor a Deus, mais amor, mais ou menos amor, não tanto amor. O normal é que façamos com todo o amor possível, porque assim seremos alegres e intensamente. Assim nós vamos conseguir ter a plenitude no céu que Deus preparou para nós.
e não um céu, vamos dizer, que não tenha atingido toda a nossa potencialidade. Por outro lado, a tristeza é uma realidade. Jesus Cristo ficou triste em alguns momentos, ele chorou perante um desconhecido, que era o filho daquela viúva de Naim. Ele sofreu no Horto das Oliveiras, ele sofreu em outras circunstâncias em suas pregações. A tristeza não é uma contradição da fé. A tristeza não é algo ruim, não é um pecado. Deixar-se levar pela tristeza nos facilita cair em pecado, no pecado da desesperança. Mas a tristeza, ela é apenas o resultado de uma emoção humana que nós precisamos entender para poder superar. As dores estarão presentes. Deus nos quer alegres, mas não nos poupará do que possa nos entristecer. Às vezes até age de forma contrária, às vezes proporciona coisas que são dolorosas, são incompreensíveis, são desgastantes. Realidades como os pais de filhos com autismo grave, por exemplo. Como se explicar isso? Essa dor não é bem compreendida por quem está fora. Deus dará as luzes para aquele casal para poder compreender a situação, sabendo que crianças especiais com autismo, batizadas, terão o céu garantido. Já eles terão uma vida de provação aqui neste mundo. E com certeza, com tantas provações por terem que lidar com as limitações do filho, terão uma recompensa inigualável. Bom, pensando dessa forma, fica até tentador que Deus nos dê condições desafiadoras. Se Deus dá a condição desafiadora e a graça para desafiar, e nós teremos uma grande recompensa com isso, então vale a pena o sacrifício, vale a pena essa provação. Mas Deus quer que outros tenham alguma facilidade na vida, tenham recursos financeiros, tenham saúde, tenham tempo, para que possam dedicar isso a, por exemplo, a difusão do Evangelho, além de dedicar-se a outras pessoas também. Nós podemos entender o mundo como dividido em duas partes: aquelas que precisam mais de ajuda do que ajudam e aquelas que podem ajudar mais do que precisam de ajuda. Todos precisamos. Todos temos nas nossas necessidades, nossas limitações. Mas, muitas vezes, eu acredito que na maioria das vezes, temos mais condições de ajudar do que necessidade de ser ajudados. Então, Deus não provará situações difíceis a todos, porque quer que aqueles que estejam em boas condições retribuam as boas condições amando o próximo, levando o que é importante aos próximos. Não só os trabalhos de caridade, como já falamos em outras ocasiões, mas a fé, o exemplo da nossa vida em fé, o exemplo da nossa persistência e da nossa serenidade durante a provação também. Deus não vai poupar a ninguém da dor, mas vai querer de todos a alegria. Pode ser que a dor venha no final da vida e será coroada com a alegria máxima do céu. Talvez as dores venham durante a vida. Isso é muito variável, mas a fé estará sempre presente. E a convicção da sinceridade e honestidade de Deus em nos recompensar pela correspondência que fazemos às provações com a nossa fé, será o motivo da nossa alegria. Ainda que doa, nós temos esperança. E a esperança supera a dor, conforta.
não elimina a dor. Ela quase que pode dar alguma alegria na dor. Para quem tem muita fé, sim, isso é possível. Não há, portanto, contradição entre o desejo de Deus que sejamos alegres e a permissão que Ele provoque ou permita coisas que aconteçam, que sejam dolorosas, que sejam tristes, que causem sofrimento. A contrapartida da alegria é a tristeza. E vale a pena prestarmos um pouco mais de atenção neste aspecto, apesar de estarmos falando essencialmente sobre a alegria da ressurreição. Nós temos tristezas naturais, mas temos muitas tristezas desnecessárias, muitas tristezas que são, na verdade, erros nossos, causados pelo nosso egoísmo, pelo nosso pensar demais em nós mesmos. Quando nós nos vemos com algum problema, alguma decepção, alguma perda, nós já nos entristecemos. E se essa tristeza se prolonga, é porque nós excluímos Deus de nossa vida e estamos tentando resolver por conta própria, o que não é um bom caminho. Devemos pôr Deus a tudo, em tudo. Nós, naturalmente, vamos buscar resolver as situações de uma forma imediata, na medida em que ela aparece, com os nossos recursos. Muitas vezes as coisas são rápidas que não dá nem para se pensar em Deus, é verdade. Isso não é falta de fé. Se há alguma coisa que necessita de uma decisão imediata e que te cause aflição, talvez não dê tempo de você pedir ajuda ao seu anjo da guarda ou à Nossa Senhora e você precise agir imediatamente. É verdade. Mas há outras situações em que haverá uma durabilidade maior, haverá um tempo para respirar. Nessas horas a gente deve recorrer a Deus, buscando o sentido daquilo, buscando entender, fazendo como Nossa Senhora, como é dito nas Escrituras, ponderava tudo em seu coração. Todas as coisas que aconteciam, tanto coisas sofridas como coisas boas. É assim que nós vamos conhecendo a Deus no nosso caminho, na nossa vida. Não há nada que aconteça que não tenha sido desejado ou permitido por Deus. Tudo há um significado. Desde a roupa que você escolheu hoje para se vestir, até atos importantes como uma caridade maior, uma tolerância, uma paciência mais exigente, uma necessidade de abrir mão do seu próprio tempo por algum outro motivo que talvez nunca seja reconhecido. Tudo é vontade de Deus e Deus quer nos ver como nos comportamos nisto. No final do dia, fazendo a nossa recordação, fazendo o nosso exame de consciência, nós reveremos essas situações ocorridas e pensaremos de novo sobre como agimos. Veremos que muitas coisas podem ser melhoradas, que muitas coisas foram boas, talvez não o suficiente, mas isso já terá sido muito bom em nos termos conhecido um pouco mais, visto que podemos fazer um pouco mais para meter a Deus na nossa vida, para ter a esperança naquilo que Deus quer de nós, que é a nossa perfeição, tanto quanto possível, o que equivale à santidade. E isso Jesus Cristo deixou bastante explícito nas Escrituras. Nós devemos procurar ver como somos, o que fazemos, o que sentimos, o que pensamos, que decisão tomamos. Tudo isso considerado à luz divina. É uma tarefa para a vida toda. Na medida em que você começa a reparar isto, você vai reparar como a maior parte do seu tempo foi vivida por conta própria. Não só por maldade ou egoísmo, mas por descuido, por desinformação.
nós não vamos pensar em Deus só na hora em que nos dedicamos diretamente, como na missa, na leitura do Evangelho, no terço, obviamente que aí sim, mas em todo o resto também. Conseguindo encontrar a Deus na dor e na tristeza, com certeza seremos muito mais alegres quando as coisas estiverem bem, quando as coisas estiverem fluindo de uma forma agradável junto de Deus. Mas explorando um pouco melhor a respeito da questão da tristeza em nossa vida, isso pode ser muito frutuoso, porque a tristeza incomoda. Se incomoda, a gente precisa tomar alguma decisão, precisamos ver melhor o que se passa. O problema quando existe a tristeza e nós culpamos os outros. Nós achamos que vamos mal porque o mundo não coopera, porque a política é ruim, porque os vizinhos são desagradáveis e tudo mais. Nunca teremos facilidades. Algumas facilidades teremos, mas nunca teremos a facilidade plena, por mais tanto que nós sejamos. É até o contrário. O que a gente vê na vida dos santos, muitas vezes, mais dificuldades do que as pessoas medianas. Bom, que isso não sirva de desânimo para você se aproximar de Deus. Os santos, de certa forma, até sentiam falta das dificuldades. São José Maria, quando não havia um problema difícil de ser resolvido, ele questionava Deus se já não o amava mais, porque está tudo muito bem. O que está acontecendo? Não tenho mais problemas? Bem, é um nível de santidade mais elevado. A gente pode chegar lá, mas vamos primeiro lidar com as nossas tristezas. Elas são os sinais de que provavelmente as coisas não estão como deveriam ser e que há algo a ser melhorado. As tristezas são desagradáveis, assim como a dor é desagradável, e indica que algo precisa ser curado, algo não vai bem. Elas nos servem como indícios. As nossas insatisfações, as nossas constantes decepções, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Bom, teremos que nos suportar até o fim da vida. Que seja assim, não tem problema. Nós só não vamos desanimar, o que é um dos grandes problemas da falta de alegria. A alegria nos estimula, nós precisamos dela. Ficar sem ela é um perigo. É verdade que existem situações patológicas, e aí não entra a fé. Existe a doença da depressão. Às vezes, de forma leve, mais difícil de se identificar, mas que torna tudo muito arrastado e difícil. É algo que a própria pessoa não tem condições de identificar. É o caso de se procurar um especialista, um profissional na área, para verificar se há algo além de uma tristeza natural, se há uma tristeza patológica que exija uma intervenção profissional. Isso é uma possibilidade e as pessoas de fé não estão livres disto. O que acontece é que muitas vezes as pessoas de fé acham que têm pouca fé porque estão tristes, quando na verdade estão doentes, têm depressão, seja uma depressão mais leve ou mais grave. Quando a depressão é grave, não tem muita dúvida, vai logo procurar o médico porque a coisa é insuportável. Mas quando a depressão é leve, vai se levando com isso, as coisas nunca vão muito bem, nunca está muito bem satisfeito consigo mesmo, mas chega um ponto que vê-se que algo está errado. Mas não vamos nos desviar aqui. Não vamos falar de medicina, nós queremos falar de fé. Há
Haverá ocasiões em que nós falaremos dessas duas coisas, mas aqui é a alegria e a tristeza o nosso foco. A tristeza como aquilo que não deveria ser. Como eu falei, algumas tristezas são naturais, são inevitáveis. O que não é aceitável é a tristeza duradoura, permanente, rotineira, aquela tristeza que passa a fazer parte da nossa vida. Aí sim pode haver um problema de fé e nós precisaremos tomar a nossa providência. Talvez já com uma confissão mais minuciosa, avaliando melhor a própria consciência, se não há recantos em nossa consciência que não foram iluminados e que estamos com certos vícios que não chegamos nem a comentar na confissão, mas aquilo nos serve como um freio que nos impede de acelerar e deslanchar na nossa vida. Os exames de consciência são necessários, principalmente quando há tristeza. Quando há alegria, reconhecendo as vitórias, reconhecendo o caminho certo. A alegria da ressurreição precisa estar presente. Nós precisamos considerar diariamente que vamos para o céu naquele instante. E se não estivermos nessa condição, então nós precisamos fazer aí sim, rapidamente, uma confissão. Não há motivo para nós permanecermos tristes quando existe a consciência e a convicção de que vamos para o céu na hora em que nós não estivermos mais neste mundo. Fiquem com Deus.